Em resumo, a gente precisa apenas fazer isso. Se todos os componentes eles seguem a IEC, eu tenho que pensar no seguinte: para disjuntores e fusíveis, eu tenho que pensar na regra A e B. Desculpe, para disjuntores eu penso na regra A e B, e para fusível eu penso na regra A e C. E se eu tiver motores, circuitos de motores, eu tenho que observar o tempo de atuação do meu dispositivo. Ele tem que ser maior que o tempo de partida do meu motor, mas ele tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado. Então, o meu motor parte, ele vai dar um tempo durante a corrente, aquele valor de corrente de partida. Depois disso, que meu dispositivo ele pode estar pensando que está com o rotor bloqueado, tem a corrente partida durante muito tempo, ele vai desarmar. Mas esse tempo de atuação tem que ser menor do que o tempo que ele suporta como rotor bloqueado. E no curto-circuito, basicamente, o meu componente ele tem que suportar mais do que a corrente de curto-circuito prevista no meu sistema. Aí chama a atenção do cálculo da corrente de curto-circuito. Né? Esse cálculo da corrente de curto-circuito é fundamental. Quanto mais preciso você for nessa corrente de curto-circuito, melhor vai ser o dimensionamento do seu componente. Vamos exemplificar o dimensionamento de um disjuntor termomagnético. Nesse exemplo, eu estou aqui com o diagrama unifilar do quadro ADM. Eu tenho dois circuitos, eu já sei que a minha corrente de curto-circuito simétrica nesse ponto é de 3 kA. E eu quero agora dimensionar essa minha proteção do circuito 1. Nesse minha tabela de carga, que eu dimensionei o meu condutor, já tenho escolhido o meu condutor como um condutor de 2,5 milímetros. Eu sei que a corrente, eu tenho um fator de agrupamento e a corrente corrigida dele é 19,2. E a minha corrente de carga é 15,45. Então passa 15,45 e o meu condutor suporta até 19,2. Então vamos para cá? Qual é o critério de sobrecarga para escolher o meu disjuntor, no caso do disjuntor monofásico? O meu disjuntor monofásico tem que ser maior do que 15,45 e tem que ser menor do que 19,2. Nessa faixa, como exemplo o IEC 898, se for encontrar disjuntores dessa norma, você vai escolher o disjuntor exatamente 16 amperes, porque ele vai estar maior do que 15,45 e menor do que 19,2. E para a capacidade de curto-circuito, eu tenho vários padrões de corrente de capacidade de ruptura do meu disjuntor. E eu vou escolher um disjuntor que seja maior ou igual a 3 kA, já que minha corrente de curto-circuito é 3 kA. Eu quero que vocês observem que essa questão da capacidade de curto-circuito para um disjuntor termomagnético, ele é uma atuação instantânea a partir de 10 vezes o valor da corrente nominal. Tá? Então é natural que, como eu dimensionei o meu condutor para a corrente de sobrecarga, essa escolha aqui da seção baseada na corrente de curto-circuito fica desnecessária, porque nesse exemplo específico foi calculado 2,08 para uma corrente de curto-circuito que seja extinta em 0,005 segundos. Só que a extinção da minha corrente de curto-circuito nesse patamar é instantânea. O meu condutor ele não percebe a corrente de curto-circuito, porque o meu disjuntor, o elemento magnético, ele desarma mais rápido do que a minha corrente de curto-circuito. Então acaba que o método de capacidade de corrente, nesse exemplo, é porque a gente faz sempre a gente antecipa, a gente já descreve qual é o tempo máximo que o meu dispositivo vai atuar. Então, da maneira reversa, eu posso também garantir que o meu componente vai atuar tão rápido que eu não precise, esse valor aqui seria um valor muito pequeno. Ok? Vamos a um outro exemplo. Então, como é que eu vou tratar o meu disjuntor geral do meu quadro? Aqui eu estou com um disjuntor trifásico. Do mesmo jeito, eu sei agora que a minha corrente máxima, quando eu fiz o equilíbrio a distribuição entre fases, ela vai ser o mesmo valor. Mas nesse exemplo, o meu condutor ele é com isolamento em EPR, então ele tem uma capacidade de condução maior, mesmo utilizando o fator de agrupamento. E aí, nesse caso, ao invés de eu utilizar apenas o disjuntor de 16 amperes, eu posso ter uma margem maior de uso. Eu posso usar tanto o disjuntor de 16 amperes como o disjuntor de 20 amperes para essa instalação. Né? Então já fica uma margem maior. E para o curto-circuito, eu só preciso garantir que o meu disjuntor suporte mais um valor igual ou maior do que 3 kA. Esse exemplo ele é legal agora que eu estou olhando um CCM. Então, imagino um quadro de motores. E
exclusivamente nesse, a corrente nominal desse circuito 1 deu 22,34. O condutor de 6 milímetros, claro, considerando já a corrente corrigida, o valor que ele suporta no máximo é 24,6. Então, observe que eu preciso escolher um disjuntor para sobrecarga. Eu não tenho essa faixa entre 22,34 e 24,6. Qual é a solução que eu dou para isso? Agora, eu vou de novo fazer um redimensionamento do meu condutor. Perceba que a gente está falando de proteção e acaba a proteção também interferindo no dimensionamento do meu condutor. E por conta disso, eu não tenho um dispositivo que eu possa proteger. Claro que em correntes maiores eu posso ter dispositivos que eu tenha regulagem nessa corrente, mas nesse valor de correntes eu não vou encontrar esse dispositivo. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter agora que mexer no meu condutor. Ao invés de um condutor de 6 mm, eu vou passar agora para o superior, que é 10 mm². O condutor de 10 mm², considerando a corrente já corrigida, já sobe para 30 amperes. E o intervalo aqui vai para 30 amperes. Eu preciso que o meu disjuntor tenha uma corrente maior do que 22,34 e agora menor do que 30 amperes. Então, exatamente essa correção que eu dou. Vou escolher, então, o meu disjuntor de 25 amperes. Mexi novamente com o meu dimensionamento do meu condutor. Botei outro x aqui que faltou, porque quando eu mexo no dimensionamento do meu condutor de fase, eu tenho que redimensionar o meu condutor de neutro e redimensionar o meu condutor de proteção. Agora, como esse elemento aqui é um motor, eu estou fazendo um exemplo aqui considerando um disjuntor termomagnético, o que é que eu tenho que olhar agora? Eu tenho que olhar o tempo do rotor bloqueado e eu tenho que olhar o tempo de partida do meu motor. Essas informações eu consigo como? Primeiro eu vou olhar o catálogo do meu motor. Nesse exemplo eu utilizei um motor de 5 CV, onde ele tem um tempo de rotor bloqueado de 10 segundos no máximo quando ele está frio, ou 6 segundos quando ele está quente. Na pior hipótese, ele teria uma corrente máxima suportável no rotor bloqueado de 6 segundos. Essa informação eu vou passar para os meus cálculos. Então, o rotor bloqueado ele pode suportar no máximo 6 segundos na pior das hipóteses. E o tempo de partida do meu motor? Isso depende da característica de uso. Isso aí já vai na questão de por que eu estou usando esse motor e onde é que ele vai ser utilizado. Quanto tempo ele demora para partir, para entrar em carga nominal. Então, se você tem um motor que ele parte vazio, rapidamente ele atinge a velocidade nominal e a corrente de partida cai. Mas tudo vai depender da característica de uso desse motor. E agora eu tenho que verificar se o meu dispositivo que eu escolhi aqui ele está entre essas duas faixas. Onde é que eu vejo essa questão desse dispositivo? Agora a gente vai trazer de volta o nosso gráfico tempo-corrente de um disjuntor termomagnético, relembrando aquelas curvas B, C e D. Esse meu gráfico de curva corrente, aqui eu tenho o tempo, e aqui eu tenho a corrente vezes o produto da corrente. Então, se aqui é 1 ampere, se a corrente nominal é 1 ampere, eu tenho aqui 1, 2, 4, 6, 8, 10. Se a corrente nominal do meu dispositivo é 10 amperes, eu tenho aqui 10, 20, 40, 60, 80, 100. Então, isso aqui é um valor pelo produto da corrente nominal do meu dispositivo. Do catálogo, eu tiro duas informações. Numa informação, a corrente de partida do motor, que catálogos podem dar só a relação IP sobre N, ou já dá o valor da corrente de partida, que nada mais é do que 7,3 vezes a corrente nominal dele. Então, eu já sei que a corrente de partida do motor é 164, então vai passar pelo meu dispositivo, durante um intervalo de tempo de partida do meu motor, 164 amperes. E qual é a corrente nominal do meu disjuntor que eu escolhi? É 25 amperes. Onde é que eu vou achar o tempo de atuação do meu disjuntor quando passar 164 amperes nesse meu gráfico? Eu vou ter que dividir 164 por 25. Então, eu sei que a corrente de partida do motor é 6,56 vezes a corrente nominal do meu disjuntor. 6,56 vai dar por aqui mais ou menos, porque aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, então 6,5, mais ou menos por aqui. Perceba que para a partida do motor, ele coincide, ele é instantaneamente, se eu tiver escolhido um disjuntor com curva tipo B, instantaneamente ele vai desarmar. Aqui a gente volta a falar sobre a questão de curva B, curva C, curva D.
E se vocês voltarem à aula do dispositivo, vocês vão ver que a gente fala que curva AD é utilizada normalmente para partida de motores. E é exatamente por isso, porque eu tenho que dar um tempo para o motor partir, para depois eu desarmar o meu disjuntor. Então nessa corrente aqui, 6,56, valor da corrente, o meu disjuntor ele vai desarmar aproximadamente em 0,25 segundos. Então meu motor tem que andar, tem que chegar na corrente nominal em até 0,25 segundos. Senão o meu disjuntor ele vai desarmar. Eu não sei qual é a característica, mas eu tenho, por exemplo, que meu motor, minha corrente de partida, meu tempo de partida do motor tem que ser praticamente instantânea, né? 0,25 segundos é muito rápido. E aí, partir meu motor, o meu dispositivo não vai atuar. Agora, se de repente partir meu motor e meu eixo está travado, a gente já sabe que ele em 0,25 segundos ele vai atuar, ele vai abrir. E aí ele não vai dar tempo do meu rotor queimar, porque ele vai abrir por sobrecarga. Então esse é um exemplo bem prático de verificação do tempo de atuação, no caso de circuito de motores, e de uma reavaliação da capacidade de condução do meu condutor, porque não existe disjuntor, né, na faixa de atuação do dispositivo em relação ao meu condutor. Referente ao dispositivo fusível, se ele for já dimensionado para sobrecarga, eu não preciso fazer essas avaliações, né? Mas se você está usando o dispositivo fusível apenas para proteção contra curto-circuito, então eu tenho um outro dispositivo em série para proteger contra a sobrecarga, tem alguns critérios que são levados em conta para que você possa dimensionar corretamente o dispositivo fusível sem que ele desarme ou por corrente de partida ou por... na verdade é por corrente de partida ou por sobrecargas temporárias. Então, se você está usando um dispositivo fusível para circuitos terminais de motores, a gente tem que seguir uma pequena regrinha, né? A corrente nominal do meu dispositivo fusível tem que ser menor do que a corrente de partida vezes um fator K. E esse fator K para 40 amperes até 40 amperes é meio, até 500 amperes é 0,4 e passou de 500 amperes é 0,3. Então aqui eu vou ter uma regra prática aqui para dimensionar o meu fusível de acordo com a corrente nominal do meu motor, de tal forma que o meu motor ele esteja protegido, mas ele não desarme pela sobrecarga. Isso não foge que a gente avalie a curva do disjuntor, mas isso aqui já é uma regra. Isso aí já é uma regra prática para fazer uma avaliação já prévia. Um exemplo rápido nisso aí, eu utilizei os gráficos do MAMED, né? Se vocês abrirem o capítulo que fala de proteção e coordenação do MAMED, eu tenho já 4 curvas, eu tenho as curvas dos meus fusíveis, né? É bom que eles servem como exemplo, né? Pesquisem lá. E aí nesse exemplo eu tenho um motor trifásico 50 CV e ele tem uma corrente nominal de 68,8 amperes. A corrente de partida sobre a nominal é 6,4 vezes. Então a corrente de partida desse meu motor é de 440 amperes. Se eu tenho um motor com uma partida de 440 amperes, o meu disjuntor, o meu fusível, ele tem que ser menor do que 176. Como o próximo menor do que 176 é um fusível de 160, então na escolha do meu dispositivo ele não pode ser maior do que 160 amperes. Isso aí segue quando eu tenho, ao invés de um motor apenas, eu tenho vários motores ligados no mesmo circuito. Então eu tenho motor A, motor B, motor C, motor D, motor E. E o que é que a gente deve observar? Eu pego o maior motor, né, imaginando que eu não vou ter todos os motores partindo, parte do princípio que eu não tenho todos os motores partindo ao mesmo tempo. Eu pego a corrente de partida nominal do maior motor, né, multiplico pelo fator K e eu somo as correntes nominais dos meus outros dispositivos, meus outros motores. Então, quando somar todos os meus motores não partindo na corrente não partindo e o maior motor partindo, né, eu vou ter o valor máximo do fusível que eu deveria dimensionar para aquele circuito. Ainda seguindo, né, se eu tenho fusíveis dimensionados para equipamentos, né, comuns, eu bastaria escolher o meu fusível de acordo com a corrente nominal de cada equipamento. Uma faixa sugerida por MAMED é que seja de 1 a 1,15 vezes o valor da corrente nominal do fusível. Então eu tenho uma carga de 25 amperes, né? Então eu tenho que escolher um disjuntor
pelo menos de 25 amperes, né, maior que 25 amperes ou 1,15 vezes 25, para evitar que eu tenha eu entre na corrente na curva de fusão do meu fusível. E se eu tenho uma carga mista, que não é recomendada, mas eu tenho motores e aparelhos comuns, eu vou ter que somar basicamente a corrente dos meus aparelhos e aquele critério da partida do meu motor com vários motores também ligados no mesmo circuito. Como a gente falou para dimensionamento de condutores, para capacitores a gente vai fazer também um critério bem diferente, né? Bem específico. Né? A corrente nominal do meu fusível ele deve ser menor ou igual a 1,65 da corrente nominal do meu capacitor, do meu banco capacitor. E eu estou relembrando, a gente relembra aqui o comportamento do fusível diante da corrente de partida do meu motor. Então, o tempo de atuação do meu fusível tem que ser menor do que o tempo de partida do meu motor. Ele não pode ficar com aquela questão do rotor bloqueado. Nos circuitos terminais, no isolamento dos condutores, isso aqui obedece mais ou menos a regra da integral de Joule, né, onde aqui eu não estou olhando a integral de Joule, mas sim o tempo de atuação. Eu estou usando o tempo de atuação do meu fusível. Ele tem que ser menor do que o tempo de suportabilidade do meu condutor. Então eu tenho um condutor de 95, eu tenho um condutor de 95 mm, eu tenho um condutor de 50 mm quadrados, e no curto-circuito ele vai suportar 3 segundos. Então o meu fusível tem que desarmar menos de 3 segundos. Essa é uma coordenação entre o fusível e o condutor. A gente já trabalhou bastante sobre isso. E por fim, o meu fusível, quando eu dimensiono o meu fusível para curto-circuito, ele tem que garantir a proteção de todos os meus componentes, não só o condutor. Então eu vou dizer que meu condutor suporta até 3 kA, o meu relé térmico ele suporta só até 2, então o meu fusível ele tem que desarmar e no máximo ele tem que dar um tempo de atuação que o meu relé de sobrecarga não se danifique, ou o meu contator não se danifique, tá? Ele tem que atuar um pouco antes. Então eu tenho que olhar para o meu dispositivo fusível e garantir que ele vai proteger todos esses meus componentes de acordo com a corrente de curto-circuito que vai passar por ele. Na prática, você compra um contator, você olha o catálogo, eu recomendo que vocês pesquisem no catálogo de contator e de relé de sobrecarga, até de chave seccionadora, que eu não mostrei aqui, mas é um elemento mesmo, que ele vai dizer lá ele diz no catálogo dizendo o seguinte, olha, o fusível que deve ser colocado em série com o contator deve ser de no máximo tantos amperes. O fusível que deve ser colocado em série com o meu relé deve ser em tantos amperes. Isso tem na carcaça. Se a gente tivesse uma aula prática, eu estava mostrando aqui a carcaça de um relé, né, o componente relé, e do lado tem lá desenhado a corrente do disjuntor, a corrente do fusível máxima que deve ser colocada em série com esse relé ou em série com esse contator. Então isso aí normalmente é um dado de fábrica. A gente tem que garantir que a corrente de fusão dele tem que ser menor do que a corrente nominal máxima que esses componentes suportam. Por fim, falando sobre essa questão de proteção, né, de escolha de componentes de proteção, o que eu recomendo para vocês é que vocês vão lá no livro no MOMED, da nona edição, vão lá no exemplo 10.7. Ele é um exemplo bem completo, bem fechadão, que você consegue revisar e compreender essa questão de coordenação dos dispositivos. Ele solicita, é um exemplo resolvido, ele dimensiona os fusíveis F1, F2, F3, F4, F5, baseado na corrente de curto-circuito, baseado na integral de Joule e levando em consideração a capacidade de curto-circuito de todos esses componentes, todos esses contatores, de todos esses relés do condutor, enfim, de todos os elementos que nós falamos até o momento. Esse exemplo ele fecha bastante. Inclusive, ele mostra o dimensionamento, né, a regulação, como regular um relé de sobrecarga, que nada mais é do que observar aquela curva tempo corrente do relé, do mesmo jeito que nós fizemos o cálculo da curva do disjuntor, onde o tempo corrente nominal é a corrente e o gráfico é uma corrente nominal, é o valor da corrente, é o valor do produto da corrente nominal. Mas nada demais, a diferença é que o meu relé de sobrecarga eu posso regular de fato a corrente, o tempo de atuação de acordo com a corrente que eu vou dizer que está passando por ele.